Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Estou muito alegre, muito feliz pela oportunidade. Na saída do culto ali, o pastor, como falou, me convidou. E esse é um dia especial porque o Senhor nos abençoou até aqui. Antes de nós entrarmos na menção da palavra, eu gostaria de dar o meu breve testemunho, porque o Senhor veio me incomodando para falar um pouco sobre esse testemunho que gira em torno do Samuel. Há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, acho que a maioria sabe do testemunho, mas para alcançar também quem esteja assistindo ou outras famílias que precisem ouvir esse testemunho para renovar a fé. Alguns anos atrás, eu tinha 26 anos e eu engravidei pela primeira vez. E quando eu engravidei, como toda mulher, aquela alegria, né? As ultrassonografias, a formação daquela criança toda perfeita no meu ventre. E os meses e as semanas, porque quem é mãe sabe que a gente conta a gestação por semana. As semanas iam passando, ia indo tudo bem. E a criança se formando perfeitamente no ventre. Até que, no 7º mês de gestação, eu tive um descolamento de placenta trabalhando. Inexperiente, demorei para perceber que aquela pequena cólica que iniciava nas minhas costas, que vinham para a barriga, já era uma contração. Passado 3 horas sentada trabalhando e sentindo essas cólicas, eu fui levada para a emergência e ali o João Miguel nasceu prematuro, com poucas semanas, aos 7 meses, ainda ia completar os 7 meses completos. E como todo prematuro, ele veio com muitas dificuldades. Uma prematuridade extrema. Com 45 dias, aprove o Senhor levar o João Miguel. Momento muito difícil na vida de uma mãe. Muito complicado. Sofremos o luto, passamos por aquele problema, por aquele desafio unidos. Como todo cristão, a gente entregou aquele momento difícil nas mãos do Senhor. Mas existia, irmãos, uma promessa sobre a minha vida, de ser mãe. E para a glória de Deus, eu não conto esse testemunho para sensibilizar a igreja, ou para tirar uma lágrima de uma mãe que tenha perdido um filho, ou para trazer qualquer tipo de sofrimento. Mas eu falo isso olhando nos olhos dos irmãos, dizendo que o Senhor é bom a todo tempo, e que a misericórdia dele dura para todo sempre, e que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem planos maiores do que os nossos planos, e Ele sabe. E passados-se muitos anos, a gente ainda tinha essa promessa de ter um filho, e todos sabem, né, o Samuel veio no dia 13 de agosto de 23, já está aí quase completando um ano, já. Foi uma gestação também boa, mas aos 7 meses, para o 8º, completo já 8º, eu tive pré-eclâmpsia, e todo aquele processo daquela perda, num período de prematuridade, veio à minha cabeça, e eu contei com as orações aqui dessa igreja, contei com a oração do meu esposo, tive uma pessoa dentro do hospital, que Deus tirou ela de dentro de casa, e foi num dia que não era plantão dela, e segurou na minha mão e falou: você é uma serva de Deus, lembre-se disso, o Senhor tem um propósito na sua vida. E naquele momento ali, o Senhor resgatou na minha memória que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E atravessamos, e hoje Samuel está ali, uma bênção. E com isso, irmãos, com esse breve testemunho de bênção, de superação, de poder de Deus, de milagre, de cura, porque foi necessário, né, ter cura sobre a minha vida, sobre o meu ventre. Porque o médico, no dia seguinte, quando foi me visitar, falou: Cirleia, era um momento sim de tirar o seu filho, porque eu ainda briguei com o médico.
E falei para ele, não, o senhor não pode tirar a criança agora, porque é prematuro. E ele falou, não, temos que fazer, você não tem condições mais de levar essa gestação. E no dia seguinte ele falou, viu, quando abri o seu ventre, tinham coágulos de sangue entre a sua placenta e o seu útero. Então, sim, era o momento de tirar. Então, ali também eu vi a mão de Deus me restaurando, me curando, trazendo a vida, a esperança para o meu coração e realizando o meu sonho de ser mãe, né, de poder ter esse testemunho para contar. Então, eu sei que hoje a gente já fez algumas orações, mas eu subi aqui nesse altar sedenta, ardente por fazer orações pelas mães, por mulheres que são tentantes, por mulheres que perderam talvez um filho, seja lá em qualquer circunstância, para que a gente possa entrar na palavra do Senhor, com o coração quebrantado, sabendo que Deus, Ele continua sendo Deus, independente da adversidade ou do problema que você esteja vivendo. Incline a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai bendito, diante do Teu poder, Senhor, da Tua presença gloriosa, da Tua graça que nos alcança neste dia tão lindo, Senhor, neste dia tão abençoado que foi reservado, Paizinho querido, para mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres arreguidas na Tua obra, mulheres, Senhor, que estão de joelhos, Paizinho querido, pela madrugada, orando pelos Teus filhos, orando pela Tua igreja, orando por esta obra, Senhor. Eu oro diante de Ti, Espírito Santo, e te convido, Paizinho querido, faz parte desta ministração, mas nessa hora, Senhor, como Tu queimaste no meu coração, Pai, alcança as mulheres que aqui estão, Senhor, alcança os ventres que não podem gerar ainda, Pai, faz o milagre da fertilização, faz o milagre da fertilidade sobre o ventre delas, Senhor, faz o milagre, Senhor, que um dia o Senhor fizeste dentro de mim, ó Pai, faz fecundar uma boa semente, uma criança para a glória do Teu nome, Senhor. Eu não sei quantas tentantes nós temos aqui nesta casa, eu não sei se porque o Dia das Mães ela não quis vir aqui, Senhor, para não ver tantas homenagens, Pai, como muitas vezes, Senhor, o meu coração queimava nessa data, Paizinho, mas que o Senhor possa alcançar esta mulher que chora para gerar um filho, Pai, que o Senhor venha alcançar mulheres que talvez perderam seu filho, sua filha, por alguma fatalidade, por algo, Senhor, que fugiu do controle desta mulher, Pai. Tu és o nosso consolador, Tu és a nossa esperança, os Teus projetos são maiores do que os nossos, Pai. Tu és o nosso consolo, a nossa esperança. Mulher, Tu és guerreira, Tu és escolhida por uma boa obra, serva do Deus Altíssimo, fortalece o Teu coração nesta hora, porque o Senhor tem muitas sementes para você semear, o Senhor tem muitos filhos para você cuidar, o Senhor quer que você seja uma ajudadora fiel, uma serva humilde, amorosa. Pai, alcança esta igreja, alcança estes homens, alcança as crianças lá embaixo na escolinha, Senhor. Fala conosco, Pai, fala conosco. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui em cima deste altar comigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus conhece a tua aflição. Deus conhece as tuas lágrimas. E Ele sabe tudo o que você fez para chegar até aqui. A gente às vezes olha a pessoa, mulheres tão lindas, bem maquiadas, bem vestidas, e a gente não sabe o que cada um de nós,
homens e mulheres fizemos para chegar até aqui nesse momento. Mas nesse dia tão lindo, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Aleluia! Glória a Deus! Que propósito! Que projeto maravilhoso o Senhor tinha sobre a vida dessa criança. Mas hoje, nós não vamos nos atentar à história de Moisés, que todos, acredito, já sabem de cor e salteado. Foi um grande libertador do povo de Israel. Foi aquele que fez o povo atravessar o Mar Vermelho, que foi um homem pacífico, que foi um homem bondoso, paciente. Olha, pastor, às vezes, como pastor, a gente acha, né, que o povo tira a gente do sério às vezes, mas imagina Moisés, com aquele grande povo, aquela grande multidão. Eu falo isso não que o pastor tenha falado algo, mas é comum quem pastoreia uma igreja lidar com personalidades distintas, problemas distintos, situações distintas, e que nós, como seres humanos, às vezes falamos: ai meu Deus, lá vem Dona Maria falar aquela situação de novo. E eu fico pensando, conjecturando, analisando a história de Moisés. Mas hoje, como é dia das mães, nós vamos dar um foco especial a essa mulher corajosa, obediente, que foi ali, escondeu aquela criança. Mas antes de nós entrarmos na história desta mulher, gente, eu sou uma mulher que gosta de ler a Bíblia. Graças a Deus. Volta uma página da tua Bíblia, só para a gente entender o contexto dessas mulheres. No capítulo 1, ainda do livro de Êxodo, no versículo 15, diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre o assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém,
temeram a quem? A Deus. E não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Só até aqui para a gente entrar nesse contexto dessas 3 mulheres, 2 parteiras e uma mãe corajosa que cuidou para que o projeto de Deus, que era o projeto de uma pessoa como Moisés, que iria libertar o povo da escravidão, não morresse. O contexto ali era um novo faraó, que não conhecia a história de José, que não conhecia aquela história daquele povo. O povo hebreu estava se multiplicando, feito coelhos, feito preais naquela terra. Se você ler esse capítulo todo anterior, ele diz que o povo crescia e se multiplicava. E isso começou a chamar a atenção desse novo rei, desse faraó daquela época. Por quê? Porque ele temia que esse povo se unisse aos exércitos inimigos e destruíssem a nação dele. Mas aqui eu começo a chamar a atenção pelo posicionamento desta mulher, que o nome dela é revelado lá em Números 26, versículo 59, Joquebede. Uma mulher que teve coragem. Mulheres que tiveram seus nomes revelados na Bíblia, suas histórias cravadas. Mulheres como nós, nos dias de hoje, que temos que enfrentar os nossos medos, que temos que enfrentar com obediência decretos impostos muitas vezes para fazer a gente pecar. E isso não serve apenas para nós mulheres. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Leis, imposições contra a igreja, contra a sociedade, contra a família, contra os bons costumes, contra a moral sendo imposta, para que a gente venha perder a essência como um dia, como o de hoje, que é o dia comemorado das mães. Quantas escolas já estão começando a repensar o seu programa pedagógico para que esse dia não venha a ser mais chamado Dia das Mães, mas Dia do Cuidador, Dia do Tutor. Gente, nós temos um posicionamento a ser tomado diante dessa sociedade. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Nós precisamos cuidar da nossa família. Nós não podemos deixar que os costumes desse mundo, os decretos que estão sendo impostos contra a nossa casa, contra os costumes bíblicos, contra a ética, a moral, entre na nossa casa, entre na nossa igreja, que a gente precisa colocar nossos filhos na escola com essas ideologias que vão contra totalmente aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que o nosso Deus soberano instituiu, que é a família, o pai sendo o cabeça, a mãe sendo a cuidadora, a educadora do seu filho, a mulher sábia, a mulher que cuida, a mulher que preserva os bons costumes, as boas conversações. Nós não podemos deixar que esses decretos malignos, maldosos, que muitas vezes vêm em formato de desenho animado, em musiquinha, ai, não tem nada a ver, tão colorido, é tão bonito, mas quando você começa a assistir, você vê que aquilo dali é algo para perverter a família, para destruir aquilo que é instituição, criação divina. Já começam os moldes querendo serem trocados e nós não podemos. E naquela época, você imagina, um rei poderoso, um faraó, manda 2 mulheres parteiras. Eu imagino que eram mulheres humildes, simples, com ofício de parteira, para gerar vida. Mas ele vai lá,
Olha como o nosso inimigo, o nosso adversário vai tocar no maior valor, que é a vida, que era o valor do ofício daquelas mulheres, que era trazer à tona vidas, que era colocar no mundo cidadãos, pessoas, criaturas criadas por Deus. E ele vai e impõe um decreto: mate os meninos. Olha a fúria do inimigo, a fúria de Satanás contra a criação de Deus. Porque nós sabemos, e aqui eu não estou querendo ser feminista, machista, nada disso. Nós sabemos que o homem tem um grande poder sobre a sociedade, sobre a família. O molde do homem não pode ser perdido, precisa ser valorizado. E tinha que tocar justamente aonde? No homem, no sexo masculino, para desestabilizar o quê? Famílias. Nós mulheres somos lindas, maravilhosas, né? Temos tantas, conseguimos falar o telefone, colocar a panela de pressão no fogo, prestar atenção na máquina de lavar, fazemos tantas coisas ao mesmo tempo, mas nós somos dependentes do homem dentro da instituição chamada família. Ah, mas eu trabalho, eu sou empoderada, eu tenho minha independência financeira. Amada, deixa eu te explicar uma coisa. É bíblico. É bíblico. Nós devemos autoridade ao nosso marido, obediência a eles. A família, o molde da família tem que ser preservado. E isso não é coisa de crente chato, não. É só ler a palavra de Deus, fazer menção à leitura, aos mandamentos, aquilo que foi instituído. Porque hoje está tão bonito, botaram uns nomes bonitos, pastor, para defragar totalmente a família. Sou mãe solo. Sou até bonito, né? Mãe solo, olha. A mulher se sente o quê? Empoderada. Há casos e casos. E eu não estou aqui para fazer julgamento da família de ninguém. Eu estou aqui para fazer uma defesa em prol da família moldada pelo Espírito Santo, pelo Criador, por aquele que instituiu todas as coisas. E que ele se preocupou, logo no início da criação, de fazer o homem e a mulher e deixar uma ordem, que eles se multiplicassem. E não foi à toa. Foi para que a gente, cada vez mais, dentro desse âmbito familiar, pudéssemos saber conviver em sociedade. Quando a gente chega aqui e fala que a igreja é um grupo bem ajustado, moldado, é porque primeiro dentro da sua casa você tem um líder, você tem uma mulher cuidadosa, você tem seus irmãos, que você dentro daquele conjunto familiar, daquele ambiente, você briga pelo seu espaço, né? Você impõe as regras, papai impõe as regras, mamãe impõe as regras, você também tenta delimitar o seu espaço. E isso é formação de sociedade. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito, que Ele criou a família justamente para isso. Para a gente aprender a conviver em sociedade. E essas três mulheres, Joquebede, uma mãe extremamente notável, com uma história de confiança em Deus. Ela usou a criatividade, né? Ela ficou quietinha, coisa que mulher é difícil, né? Já quer contar logo o segredo, né? A criança nasceu, gente. Hoje bota nos grupos, né? Naquela época devia passar bilhetinhos para todo mundo. Vai espalhando, vai dizendo que Moisés nasceu. E ela teve que ficar quietinha durante quanto tempo? 3 meses. Amados, é difícil. Eu tive que preservar o Samuel porque era prematuro durante um tempo. Eu tenho inimigos até hoje. Gente que não aceita, que eu tive que preservar a saúde da criança prematura. Você imagina naquela época, né? Que todo nasceu, e era costume levar presente, visitar. E Joquebede com sabedoria. Algo que eu gostaria de chamar a atenção aqui, Deus usa pessoas para unir com seu propósito e te abençoar. A Bíblia não fala que essas duas parteiras
tinham algum tipo de contato, de amizade com Joquebede. Não li, não sei se os teólogos de plantão sabem sobre isso, mas eu, como sou curiosa, queria saber se elas eram amigas de bairro, mas não encontrei sobre isso. Mas olha como, talvez mulheres que nem se conhecessem, mas que temiam a Deus, interferiram nos projetos, nos planos, de forma positiva, para que aquelas vidas, daquelas crianças, daqueles meninos, e em especial a vida de Moisés, fosse preservada. Eu creio que nessa geração, que neste momento, o Senhor vai usar vidas para ser canal de bênção na sua vida, para ser canal de bênção na minha vida, para quebrar os argrilhões do inferno, para orar por você, no momento que você estiver necessitado de oração, para clamar o sangue do Cordeiro pela sua vida, para ser uma torre forte, para que o teu ministério vá adiante, para que você possa verdadeiramente ser luz, sal desta terra, e o Senhor vai usar pessoas para te colocar dentro de empresas, para te fazer bons negócios, para te colocar em contato com outros contatos, porque é dessa maneira que o Senhor trabalha. O Senhor coloca vidas em prol de outras vidas, para que os projetos dele se cumpram. Amém. Coragem, um ato de fé. Amados, ir contra decretos é muito difícil, é muito complicado. Mas nós precisamos, não estou ensinando nem orientando ninguém a ir contra leis, porque as leis elas foram criadas para que a gente possa ter ordem, ter decência, ter direcionamento. Desde que essas ordens e essas leis não sejam dadas para destruir as obras do Senhor. Mas nós temos que nos posicionar. Essa mulher teve um ato de coragem, muito sábia, muito sábia. Ela foi discreta, ela preferiu correr risco, mas proteger a vida do filho dela. Ela protegeu ele naquele momento tão difícil, tão complicado. Eu fico imaginando que quando diz que ela não pôde mais esconder a criança, chega um momento que a criança começa a chorar mais alto, começa a ter outras necessidades de sair. Ela precisou criar aquele cesto que eu fico imaginando para uma mãe. Se coloca no lugar de uma mãe. É tão bonito a gente ler a Bíblia, mas quando a gente começa a se colocar, eu fico pensando, imagina eu pegar um cesto, batumar ele todo, botar o Samuel dentro e largar ele à margem de um rio. Faz essa reflexão com seu filho. Porque é bonito a gente ler isso na Bíblia, né? Mas quando você coloca, você tem a empatia, começa a pensar nisso, fazer isso com uma criança, isso demonstra para mim o cuidado, a fé que essa mulher teve, a confiança, a coragem que ela teve, porque ela sabia que Deus ia agir ao favor dela. Ela certamente, ela largou aquele cesto ali, mas ela não largou dos pés do Senhor. Ela não largou de orar e de confiar. Amadas e amados, quando nós estamos diante de algo que a gente precisa ter coragem, precisa seguir em frente de uma situação, e você já fez tudo. Eu já bati em várias portas, eu já gastei dinheiro, vai para os pés do Senhor. Vai para a confiança em Deus. Larga o cesto. Coloca na mão do Senhor, e não foi algo fácil. Essa proteção que muitas vezes, de forma exagerada, nós mães, nós pais, família fazemos, para que a criança não sofra nenhum dano, precisa ter o direcionamento de Deus. Precisa ter fé e coragem. Largar aquele cesto, eu acho que foi o gesto de maior amor
que aquela mulher poderia ter sobre aquela criança. Sabendo que permanecer escondido dentro da casa dela, certamente, os soldados, alguém iria denunciar e aquela criança iria morrer. E a Bíblia não fala que ela fez constantes orações, mas eu creio que como uma serva de Deus, por todo o contexto que a gente vai lendo, ela foi uma mulher de muita oração. Ela foi uma mulher virtuosa naquele momento. E quando ela larga o cesto, ou seja, num ato de fé, ela põe diante do Senhor o bem que talvez fosse o bem mais precioso para ela naquele momento, o filho dela, a vida daquela criança. Ela mostra para Deus, como na história de Abraão, quando ele aceita fazer aquela oferta do filho, a própria vida sendo entregue. Eu creio que ali ela moveu o coração de Deus. E uma pergunta que eu coloquei aqui dentro desse contexto foi: quantas vezes você sentiu que a sua oração alcançou o coração de Deus e mudou uma situação familiar? Isso não é só para as mulheres, não. Homens de fé, varões valorosos, homens guerreiros, você tem orado a Deus? Você tem clamado ao Senhor pela sua família, pelas suas finanças, pelos seus negócios, pelos projetos que Deus colocou ao seu coração e que com o passar do tempo você não tem visto eles sendo concretizados? Você tem alcançado o coração de Deus, igreja? Nós temos alcançado o coração de Deus? Nós temos buscado a Deus, as misericórdias dEle, porque a palavra dEle é fiel e é verdadeira. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por isso, nós não somos consumidos. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, né? Hoje eu ouvi bastante um hino. Aí tem um hino que fala, né? Como podes me amar, sabendo que eu pecaria, e que se a porta tivesse aberta eu fugiria. E não é assim que a gente faz? Somos tão pecadores, tão errantes, mas o Deus na qual nós nos rendemos, cremos, buscamos, perseveramos, Ele sabe a tua necessidade. Essa mulher tinha uma necessidade específica: salvar a vida do filho dela, preservar a vida de uma criança, que talvez nesse momento aqui, igreja, ela não tinha consciência que Moisés seria o Moisés que nós estamos lendo agora. Naquele momento ali, ela estava olhando para uma criança inocente, um bebezinho de colo, que ainda amamentava. E ela teve o cuidado de preservar. Eu não sei qual é a situação que hoje você vai precisar ter um ato de coragem, de fé, de confiança em Deus, de cuidado em oração. Amados, por que eu estou insistindo na questão da oração? Porque com a vida tão corrida que a gente está levando nos dias de hoje, com tantas coisas, com tantos compromissos, inclusive a igreja nos impõe muitos compromissos às vezes, que nos impedem até de orar. Mas tudo isso não pode ser uma desculpa para nos afastar do momento de oração e de comunhão. Eu posso falar para vocês, eu tenho muitos testemunhos na minha vida para a glória de Deus, mas todos eles foram vencidos com jejum, com oração, com clamor, com lágrimas, com súplicas. Nenhum deles, papai, vai aí, resolve aí que eu estou correndo aqui para o meu trabalho. Não foram vencidos assim. Talvez hoje você está diante de um dilema, de uma porta que não se abre, de uma situação que não se resolve. Eu posso dizer para você, ore, clame. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E que Ele tem um projeto estabelecido. Mas muitas vezes acontece como aconteceu com Daniel.
precisou ir para o jejum, precisou ir para o clamor, para que aquelas potestades que estavam ali, impedindo da bênção chegar, elas fossem quebradas, elas fossem enfraquecidas, elas fossem destruídas, vencidas pelo poder da oração, pelo poder da comunhão com o Espírito Santo. E talvez hoje está faltando isso na minha e na sua vida. Comunhão com o Espírito Santo. Alguém acho que já falou isso aqui essa noite. Você tem convidado o Espírito Santo pela manhã na sua casa? Você tem feito os momentos de oração com a sua família? Adolescentes, não é só o adulto que tem que orar. Você tem que construir o teu alicerce na oração. Até para que você saiba decidir qual a faculdade você vai. Até para que o Senhor abra portas em faculdades federais, públicas, cursos. Para que o Senhor tire do seu caminho homens e mulheres mais. Pessoas que vão tentar entrar para tirar você dos caminhos do Senhor. Fase difícil, né? Adolescência, pré-adolescência, época da maturidade. Mas para a igreja, de um modo geral, precisamos orar. Precisamos ter um momento no jardim secreto. Eu não vou constranger ninguém perguntando quem faz e quem não faz. Mas, quando a gente observa as Escrituras, a gente vê que as grandes batalhas, as grandes vitórias bíblicas dos heróis da fé, elas foram construídas com muita oração, com muito clamor, com muito jejum, com muita perseverança. Eu gosto muito de falar o exemplo de Pedro, quando foi para a prisão. E Pedro era uma figura, né? Amo Pedro. Com aquele jeitão dele, preso, foi dormir. E o Senhor, através da oração de quem? Da igreja. Uma igreja reunida, orando, enviou um anjo e quebrou as cadeias e Pedro foi liberto. E quando Pedro chega naquela igreja que estava em oração, fica todo mundo o quê? Perplexo. E é através da oração desta igreja que nós vamos alcançar esta comunidade, que nós vamos alcançar essa cidade, esse estado, que as nossas orações vão alcançar o coração daquelas famílias aflitas lá no Rio Grande do Sul, e não só ali, tantas e tantas famílias, porque a gente, claro que temos que nos compadecer nesse momento de tragédia ali no outro estado, mas quantas famílias estão vivendo tragédias do lado da sua casa? Quantas famílias estão vivendo separação, destruição, vício? Quantas famílias estão carecendo de você abrir a tua boca e falar, olha, não precisa ser um pregador exímio e conhecer teologia, ir para a faculdade. Só basta você deixar o Espírito Santo te usar. Você abrir a tua boca quando aquela mulher chegar perto de você e sem brilho nos olhos. Você sabe que o brilho que tem nos teus olhos é o brilho da vida? Igreja, você já viu alguém morrendo? Eu já passei por alguns momentos de ver alguém morrendo. O brilho é como se saísse uma escama dos olhos da pessoa. Perde o brilho. Porque sai a essência que está ali, só vai ficar aquele corpo físico. E as pessoas que hoje estão aparentemente vivas, corpo, alma, espírito, para olhar olho no olho. Estão perdendo o brilho, parece que as escamas da vida estão saindo dos olhos das pessoas. Você tem parado para perceber isso? Eu tenho passado por algumas aflições, igreja. Mas quando você bota um propósito de Deus no coração de fazer a obra em alguns lugares mais difíceis, você vai passar por tribulação. A gente aqui não está pregando um evangelho de flores, porque até as flores têm espinhos. E eu tenho orado a Deus e falado ao Senhor, por quê? Como?
que eu posso fazer? Qual é o propósito? Tem que passar por tanta luta assim. E o Senhor falou, você vai alcançar mulheres. Você vai alcançar mulheres. Só que tem um processo aí no meio. E na sexta-feira eu atendi uma mulher decente, honrada, digna, mas que perdeu o brilho dos olhos. E ela falou para mim assim, eu não quero mais ser peso para essa sociedade. Olha o que Satanás tem colocado na mente das pessoas. Você não é peso, isso é mentira do diabo. Você é uma joia preciosa, você é uma escolhida, você é um escolhido, você é sacerdócio real, você é honra para Deus. Você faz parte de um projeto maior do Senhor. Mas Satanás está querendo incutir na cabeça das pessoas, até servos de Deus, que você não vale nada, que você não tem projeto, que você não foi escolhido, porque isso, aquilo, outro. E essa mulher totalmente sem brilho, cristã. Eu fechei a porta, porque eu estava num ambiente que eu não podia. E falei, você aceita uma oração? Ela, eu aceito. E ali nós choramos e nós oramos. Muitas vezes, a gente tem que quebrar alguns protocolos, não aceitar alguns decretos para que as almas, as vidas, sejam alcançadas pela presença de Deus. E eu proclamei sobre a vida daquela mulher cura. E eu creio que um dia eu vou voltar aqui nesse altar e eu vou testemunhar que essa mulher foi curada daquela depressão maligna, daquilo que quer tirar totalmente o brilho dela, a autoestima, o valor que ela tem, porque ela tem o Espírito Santo. Aprenda a confiar no Senhor, igreja. O segundo tópico aqui é confie em Deus. Quando a gente já não souber mais o que fazer, entregue nas mãos do Senhor. Lá em Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, na versão NVI, fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é muito conhecido por nós, né, esse capítulo, esse versículo. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentei os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A minha oração nessa noite é para que as mentes que aqui estão, ou que estão sendo alcançadas por essa palavra, através das redes sociais, sejam blindadas pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Não contamine a vossa mente. A palavra de Deus, ela é clara. Que Ele vai guardar o seu coração, ou seja, a sua alma, a sede das emoções. E a sua mente. Igreja, o trabalho que está sendo feito, e isso não é teoria da conspiração, não. Isso é verdade, são os dias atuais, é o que a gente está vivendo. Eu convivo com muitas pessoas, convivia no Rio de Janeiro, aqui não está sendo diferente. Pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, mas quando você compara para conversar, são pessoas ocas. Pessoas sem amor, pessoas sem princípios, que se deixaram levar pelas coisas vãs desse mundo, que se deixaram perverter pelos maus costumes. Eu não vou falar no microfone, mas vocês devem ter ouvido falar que houve um show de uma cantora muito famosa no Rio de Janeiro. Quem ouviu falar? Internacional, famosíssima, muitos talvez sejam até fãs. E eu, graças a Deus, eu não tive curiosidade não, mas o Instagram trouxe um pedaço das notícias do que aconteceu lá naquele show. Satanismo puro, puro. Se você não percebeu isso, peça a Deus para tirar as escamas dos teus olhos. Eu não vou falar demais coisas em respeito às crianças menores que aqui
estão. Coisa imunda, coisa que perverte totalmente o significado da comunhão íntima de um casal. Perverte totalmente o que a Bíblia nos ensina. E eu não estou aqui querendo pagar lição de moral para a igreja, não. Eu estou falando que isso entra na nossa vida de forma muito sutil, passando o Instagram, olhando uma notícia de CNN. O que eu estou advertindo e falando para vocês, e eu não tenho nem autoridade sobre essa igreja, porque não sou pastora no ministério para fazer culto de doutrina com vocês, cuidem do que vocês, sua família e os filhos de vocês estão vendo através desses shows de gente famosa, de gente conceituada, de gente que levou mais de 1.300.000 pessoas para um show pornográfico e satânico. De envergonhar. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Família. Família, base da sociedade. Quando nós não temos uma família sólida, amor de pai, amor de mãe, amor de irmãos, que irmãos brigam, mas se amam. A irmãos, né? Tem todo aquele dereguedé, mas se amam. E tem que ter mesmo, porque faz parte da construção. Amados, não deixe esse mundo perverter a sua casa. Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, desafio grande criar o Samuel nessa sociedade. Mas é impossível? Não. Os princípios da nossa casa, a educação da nossa casa, quem tem que impor, somos nós. Quem tem que colocar, somos nós. Ah, mas a escola botou na agenda que vai ter isso, aquilo, outro. A agenda desse dia quem faz sou eu. Porque se o meu filho não puder participar daquilo ali, ele não vai participar daquilo ali. Porque ele vai participar do que a Bíblia fala. Já entendeu, né, Samuel? Então, igreja, o Senhor, Ele é muito bom conosco. Não andeis ansiosos com coisa alguma. E o mal desse século é a ansiedade. O mal desse século é a depressão. Todo mundo, então, que tem depressão está com espírito maligno? Não necessariamente, igreja. É uma coisa também do corpo. O corpo tem adoecido porque... Eu não vou entrar amplamente porque vai tomar muito tempo, mas a própria sociedade tem feito a gente ficar ansioso. Produtos, serviços, Os próprios aparelhos celulares já são feitos com uma versão que daqui 6 meses tem que trocar a versão. É ou não é verdade? Porque se você não tiver atualizado, o que vai acontecer? Você está fora. Isso não gera ansiedade? Tudo que foi feito está sendo pensado para isso. Mas diante desse contexto, dessas 3 mulheres, o que eu acho tão lindo, indo para o final, para não deixar vocês cansados também, enfadões, já é o último dia ou o primeiro dia da semana, a gente já está cansado. Lá em Hebreus 11:6, que também é um versículo conhecido, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você quer ganhar recompensa? Tem que fazer o quê? Buscar o Senhor. Hoje minha amiga participou da corrida. As amigas, né? E os amigos também. Aí quando participa da corrida, o que ganha? Medalha. E aí fica todo orgulhosa, mostrando a medalha para quem? Para os amigos. E é uma recompensa gostosa. Você treinou, você se dedicou, você se abdicou de algumas coisas e você foi recompensado.
Nós, seres humanos, desde pequenininhos, a gente é treinado pelas recompensas, não é isso? Se passar de ano, vai ganhar não sei o quê. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Se levar uma nota boa, vai no cinema, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós somos condicionados às recompensas. E Papai do Céu, que é um Pai bondoso, também nos recompensa. Quando fazemos aquilo que agrada a Ele, e é bíblico, se a gente busca a Deus e acredita que Ele existe, Ele vai recompensar. E é tão lindo, né, que é possível tocar o coração de Deus com a nossa fé. Testemunho da Dani, há 10 anos atrás, restaurou vidas, como ela falou aqui, restaurou essa família linda. E a recompensa do Senhor já alcançou aquela família. Que recompensa maior para uma mãe, para um pai, ver seus filhos bem criados, educados, na presença do Senhor? Eu não vejo recompensa maior. Mas ainda assim o Senhor tem mais para essa família. O Senhor tem mais para esses filhos. Porque o Senhor é bom e Ele é infinito em misericórdia. E essa mulher, eu acho tão bonito que a recompensa de Deus chegou para as parteiras e chegou para Joquebede. Vocês se recordam? Indo para a conclusão. Joquebede vai lá, bota a criança no cesto, coloca à margem do rio. A filhinha, sabiamente, fica acompanhando. Vai lá, indica a própria mãe para ser a tutora e vai amamentar. Então, a criança é amamentada pelo leite da própria mãe. Olha que vitória, que delícia. Olha que bênção quando os projetos de Deus, quando você está alinhado com os planos de Deus, amado, até o que era para dar errado, passa a dar certo. Esteja alinhados com o propósito do Senhor. E ainda ganha um salário para isso, meu Deus. Olha que bênção. Ela, além de cuidar do próprio filho, a filha de Faraó, vou te dar um salário para você cuidar dessa criança. Gente, Deus é muito bondoso. Ele é amor. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele não vai ser diferente na tua família. Confia, entrega, porque a recompensa do Senhor virá. Talvez você fale, mas eu já orei tanto para o meu marido se converter, eu já orei tanto para o meu filho sair das drogas, para o meu sobrinho, para alguma situação que aos meus olhos é impossível. Larga o cesto na margem, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele vai cumprir, além do milagre da vida sobre aquela criança. Qual era a probabilidade, gente, daquela criança viver num rio? Vocês sabem que rio é esse? Lotado de jacaré. Possibilidade daquela criança já ser devorada numa mordida infinita. Possibilidade de destruição, já estava no próprio ventre, já estava escrito morte. Mas a obediência daquelas 3 mulheres mudaram um decreto de morte. Obedeça, aprenda a confiar, entregue suas ansiedades nas mãos do Senhor. Isso é para mim também, no momento de aflição que eu estou vivendo, eu tenho cada dia mais que entregar, colocar o cesto na margem, mas continuar de joelhos, clamando ao Senhor e crendo. Que a recompensa ela vem do Senhor. Para finalizar, lá em Isaías 40:10, fala assim: o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte, Ele governa. A sua recompensa com Ele está. E o seu galardão o acompanha. Pode dar um glória a Deus por isso? É a palavra do Senhor, amados.
Não é a palavra da Cirleia, é a palavra do Espírito Santo sobre a tua vida. É o Senhor que governa a tua casa. É o Senhor que governa as tuas finanças. É o Senhor que governa a sua semana. É o Senhor que vai abrir portas. É o Senhor que vai colocar a sua instabilidade emocional no lugar. É o Senhor que vai trazer cura para a mesa. É o Senhor que vai trazer restauração. Vai recebendo, porque eu estou liberando, estou ministrando sobre a sua vida, sobre a sua casa nesta hora. O Senhor está entregando nas tuas mãos. Basta você crer. Basta você crer. Basta você crer. O Espírito Santo, mulher, tem uma obra contigo. Tem um projeto com você, algo espiritual maior, que você quando vem ao culto se pergunta, é hoje que eu vou receber, e é hoje que você está recebendo, no nome santo e poderoso de Jesus. Não é para te constranger, você que está com a blusa vermelha lá atrás, mas o Espírito Santo, nessa hora, ele está liberando algo sobre o teu coração. O Espírito Santo está derramando sobre você nesta hora, um refrigério sobre a tua alma, sobre o teu coração. Todo peso vai se transformar em peso de glória. Toda carga vai ser tirada. E aquilo que você estava pensando, Espírito Santo, eu não sei nem como orar, eu não sei nem como falar. Nessa hora, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Ele está decretando a tua vitória. Ele está decretando sobre a tua família, sobre a sua casa. Se você crê, no nome de Jesus, diga amém. Igreja, Deus está nesse lugar. Você recebe? A palavra já foi liberada. A ministração foi feita. Eu estou feliz que se uma alma nessa noite entendeu o projeto de Deus sobre a tua casa, desde da criança, do adolescente, do idoso, Deus tem planos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O Senhor vai colocar pessoas para te abençoar. Não esqueça, você também pode ser essa pessoa para abençoar a vida de outros. Você também pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. A partir de hoje, abra a tua boca e declare sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o seu vizinho, sobre o seu trabalho, que você é uma bênção, que eles são bênção sobre você. Não aceite, ainda que os teus olhos não estejam vendo a cura, o milagre, mas o seu coração, a sua mente vai crer no nome de Jesus, que a palavra é fiel e a recompensa e o governo está nas mãos do Senhor. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.